Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui juntos mais uma vez, né? Hoje virtual, mas eu já aí falei com a Kelly, né? E no próximo encontro vai ser presencial, né, Kelly? A casa arrumada, tudo muito lindo lá, como é a casa mesmo, né? A gente trouxe para conversar hoje no mês de março, Mulheres do Evangelho, né? Para a gente mostrar que, apesar de toda a cultura daquela época, apesar de todos os problemas que as mulheres enfrentavam, e a gente sabe que não eram poucos, Jesus, como sempre, nos mostra, na sua sabedoria, o valor, porque ele sabe que nós não somos o quê? Esse corpo físico, que nós não somos aí apenas um corpo, nós somos seres integrais, e o espírito, ele reencarna, homem ou mulher, dependendo aí da necessidade de evolução daquele espírito, né? da necessidade aí até de ajuda a um outro espírito amigo. Então, nós vamos aí, né, aproveitar a sabedoria de Jesus e falar, né, dessas mulheres que, após conhecerem Jesus, após conhecerem o seu evangelho, tiveram as suas vidas transformadas, né? Algumas se encontraram pessoalmente com Jesus, tiveram aí esse contato mais próximo, né? Outras não, mas conheceram os seus ensinamentos, conheceram aí o que ele vinha nos trazer e tomaram para si, né? Ou seja, aceitaram isso e se modificaram. Uma das mulheres que nós vamos começar, né, é a nossa querida Maria, né? Maria, mãe de Jesus, que é considerada, e ela é, né, uma personalidade sublimada. Quem nos fala isso, fala no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, na vinda de Jesus, né? Porque como mãe de Jesus, mãe desse Espírito perfeito, a gente vê que a sua missão era bem complexa e desafiadora, era praticamente uma missão missionária. E aí a gente se lembra da passagem, né, que é nos contada lá no Evangelho, quando o anjo apareceu para ela e falou que ela ia dar à luz, né? E ela não questionou, ela não brigou, porque naquela época, né, a cultura da época, a mulher dar à luz a uma criança antes da sua união com o marido, isso era muito complicado, né? Algumas poderiam ser até mortas, a maioria, por causa do preconceito. Mas, felizmente, o espírito que a acompanhava, que era José, que seria o pai de Jesus, né, assumiu a responsabilidade e abraçou a vinda do mestre. E ela não questionou, né, se ela teria ganhos, ela não questionou quais as dificuldades que ela passaria, e nós sabemos que, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 582, a paternidade é uma missão para todos os pais, né, para todos nós que assumimos aí esse dever de guiar aqueles espíritos, de mostrá-los, de apresentá-los, no nosso caso, né, de apresentá-los a Jesus. Agora, a gente imagina, né, ser mãe de um espírito, né, que veio aí para mudar a história do nosso planeta, para mudar, né, ele foi aquele espírito que dividiu o tempo, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós sabemos que Maria tem uma história até, né, muito extensa, que ela, no plano espiritual, tem a sua falange, ela protege aí aqueles irmãos, né, que tiram a própria vida. Então, nós percebemos que esse espírito que
reencarnou aqui na Terra, trazia dentro de si esse entendimento desse amor de Deus. Embora também não um espírito perfeito, né? A literatura nos fala, né, que o único perfeito foi Jesus. Hoje nós podemos ter outros, sim, mas que encarnaram e reencarnaram conosco. E a própria Maria, com certeza, já alcançou um patamar bem elevado na sua caminhada. A gente vai, então, para uma outra que nós conhecemos também. Eu peguei alguns nomes mais conhecidos, depois nós vamos para outros, né? Talvez nós não tenhamos tempo de falar de todas as mulheres, algumas nós vamos citar, mas a gente vai para Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? E segundo a literatura, é a mesma pessoa. E ela é descrita, né, lá no Evangelho, no Novo Testamento, como aquela discípula mais dedicada de Jesus. E nós sabemos da história dela, né? Uma jovem, uma mulher muito bonita, rica, né? Só que ela era aí infeliz. Ela era cortejada por muitos homens, mas ela era infeliz. E também, né, ela era o quê? Obsediada. Ela tinha aqueles irmãos que a atormentavam, né, que tocavam nas suas fraquezas, que a levava, às vezes, a ficar dentro do quarto, trancada por dias, sem querer ver ninguém. E quando ela é chamada a conhecer Jesus, porque ela já tinha ouvido, mas, né, chega lá um homem a quem ela pediu que, se o Rabi viesse, que ele avisasse. E ele vai até a casa dela e fala com ela que o Rabi viria à cidade, que o Rabi estava lá. E ela vai até Jesus, ela se apresenta a Jesus, e as palavras de Jesus a chamam. Ele em nenhum momento a julga, ele em nenhum momento a afasta, ele a acolhe, sabendo que aquele espírito encarnado ali, naquele momento, precisava de amparo, de auxílio. E ela se sentiu ali aliviada com as palavras de Jesus, né? Nós temos no livro Primícias do Reino, se eu não estou enganada, né, que fala de Maria de Magdala. E Maria, ela ficou órfã aos 17 anos, né? E herdou aí as propriedades, né? A fortuna da família. Então, a gente percebe muito jovem, sozinha, né? E ela buscava uma felicidade, ela buscava um amor que ninguém conseguia dar a ela porque ela ainda não entendia. Então, quando ela conheceu Jesus, ela se transformou. Isso aí fez uma diferença nela. Ela é citada no Evangelho como um exemplo de superação, que ela abandonou a riqueza, né? Abandonou aquele conforto e seguiu, ela vivenciou os ensinamentos de Jesus e transformou completamente a sua vida. Ela se renovou, ela deu aquele olhar, né, de valor para as coisas do espírito, para a prática da caridade, para o amor ao próximo. Tanto que quando Jesus ele desencarnou, e depois que os apóstolos, né, eles começaram a seguir Jesus, começaram a seguir o seu caminho, né, sem Jesus, ela queria segui-los, ela queria estar com eles. Mas eles não permitiram. Então, ela na praia, ela ficou na praia, e chegou ali um grupo de irmãos que tinham ranceníase, que tinham lepra, eles queriam ouvir o ensinamento de Jesus. Muitos ali já tinham ouvido falar, né? E ela disse a eles, né? Falou com eles que ele já tinha partido.
mas começou a conversar com eles sobre os ensinamentos que ela tinha aprendido. Passou a dar àquele grupo, aqueles irmãos, o seu olhar como Jesus deu a ela, o acolhimento, o amor, e os acompanhou, né? Ela foi com eles aos vales dos leprosos, e lá ficou cuidando de todos, das feridas, até que um dia, tomando um banho, ela percebe que ela também tinha adquirido a doença. E aí ela não fica triste, ela se sente realizada, porque ela percebe que ela estava, né, no caminho junto com o Mestre. Ela estava ali fazendo o que Jesus tinha ensinado a ela e tinha feito com ela. Então, é um exemplo aí de superação, de transformação das coisas do mundo, né? Dos valores existentes. Ela tinha ali, né? Ela conseguiu ali captar, através da sua sensibilidade, de receptividade, né? Essa obra, esse exemplo que o mestre trouxe. E aí a gente continua falando de Marta e Maria, né? Eu gosto muito das duas também. Lembrando que Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, né? Lázaro, aquele que, entre aspas, a gente fala que Jesus ressuscitou, né? Marta e Maria, irmãs, pertenciam à família de Betânia, também lá no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, no capítulo A Família de Betânia, é falado, perdão, gente, é no Primícias do Reino mesmo. Peço desculpas porque eu, além do Primícias do Reino, dei uma lida no Boa Nova também, que tem, né? E é nos falado, quando a gente fala, né, o título do capítulo é A Família de Betânia. E o que nos conta esse capítulo, né? Que Jesus, ele sempre saía de Jerusalém e ia para Betânia. Ia lá estar com essa família, que era uma família simples, mas que ele amava muito, né? E no livro, né, Amélia Rodrigues fala que eles também amavam muito Jesus. Jesus era considerado um membro da família. E em determinado dia, quando Jesus lá chegou, né, Marta foi ajeitar as coisas para quê? Para dar a eles alimento, dar a eles acomodação. E Maria se sentou ao pé de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta, então, reclamou com Jesus no momento em que o mestre, né, deu uma parada nos seus ensinamentos, porque ele estava conversando não só com Marta, com Maria, com Lázaro, os apóstolos os acompanhavam, tinha aqueles vizinhos, né? Porque Betânia era um vilarejo, era pequeno, mas era um lugar muito aprazível, muito gostoso. E Marta reclamou com Jesus: Senhor, olha lá Maria, em vez dela me ajudar, chama a atenção dela. E Jesus fala: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E nós sabemos que Jesus falava para Marta da parte espiritual. E Jesus falava com Marta que o que Maria ouvia, o que Maria absorvia, seria levado com ela, dentro do entendimento e da vivência dos ensinamentos do Mestre. E Marta reconheceu isso. E quando a gente fala dessas duas, né, a gente percebe que, em alguns momentos, nós somos Maria, quando nós damos ouvido ao Evangelho, a gente estuda, a gente fala que vai modificar. Mas, em outros momentos, nós somos Marta, quando nós nos preocupamos muito com as coisas mundanas, com as coisas do mundo físico, e até desdenhamos, dependendo do acontecimento, as riquezas espirituais, né, os valores espirituais. Por isso, a gente tem aí, né,
um pouco de Marta e de Maria, até porque nós não somos espíritos perfeitos. A gente ainda não tem essa elevação, essa sublimação do espírito, nesse entendimento total. Temos imperfeições que nos fazem ser agarrados às coisas do mundo, da matéria. Nós só conseguiremos ter essa visão única, né, de desprendimento quando nós tivermos domado todas as nossas más inclinações. Quando o nosso crescimento moral, a nossa transformação moral, ela for plena. Aí não haverá nada no mundo material que irá nos tentar, porque nós estaremos completamente modificados. Estaremos completamente aí com Jesus dentro dos nossos corações, né? Com Jesus o quê? Com seus ensinamentos, com o evangelho que ele nos trouxe. As leis morais serão vividas por nós, não porque nós pensamos assim, eu tenho que fazer, senão eu vou sofrer muito, né? Hoje é um trabalho que nós temos que fazer, colocar isso dentro de nós. Mas quando nós estivermos mais evoluídos espiritualmente, faremos de uma forma mais natural. Sem aquele vínculo, né? Sem aquela dureza ou aquela preocupação de ir para o umbral ou de ter mais débitos. Atualmente nós precisamos disso, né? Mas vagarosamente nós vamos o quê? Aprendendo a respeitar, né, tudo isso, a respeitar os nossos irmãos, a respeitar as dificuldades do outro, a praticar as leis de Deus. Isso tudo daqui a uns tempos, nós nos esforçando, tentando a nossa melhoria, isso tudo vai ser para a gente natural. E a gente vai aí para uma outra irmã, que é a Joana de Cusa, né? Joana de Cusa era aquela mulher que era casada lá com um alto funcionário de Herodes, Cusa, né? E ele era um homem muito difícil. Ele era um homem que não gostava de Jesus. Ele não gostava que a esposa acompanhasse Jesus. Eles tinham essa divergência. E lá no Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa, que se chama o capítulo, né? Eu acho que é o capítulo 15. Joana procura Jesus. Depois de Jesus ter feito lá, né, a sua conversa, de ter passado seus ensinamentos, feito o seu sermão, Joana procura Jesus, o querendo seguir. E Jesus, ele fala o seguinte com ela, né? Porque ela passou para Jesus aí as suas dificuldades no relacionamento, ela passou para Jesus aí a sua amargura, né? Essa dificuldade que ela tinha aí com o esposo, que não gostava de Jesus, né? Que era uma pessoa muito presa ainda com comportamentos ligados à matéria, à riqueza, ao poder, né? Então, ela fala com Jesus de tudo isso. Só que Jesus chama a atenção dela, porque ela queria largar o marido para seguir Jesus. E Jesus fala que ela tem um compromisso com o marido. Ela tem aí, né, uma razão de estar com ele. E que se ela, né, que se essa razão não existisse, não fosse justa, ela não estaria casada com ele. Então Jesus chama Joana a servi-lo amorosamente, a estar ao lado dele, né? Porque assim ela vai estar cumprindo a vontade de Deus. Olha só, né? Quer dizer, em muitos momentos a gente percebe que às vezes as pessoas
não toleram as dificuldades dos outros, não têm essa compreensão, né? A gente ouve, né, os casamentos hoje em dia não duram nada porque as pessoas logo se separam. A gente não está querendo dizer que a pessoa tem que ficar, né, presa ao outro. Mas a gente tem que ter um diálogo. Quando a gente percebe que isso é inviável, é claro que antes da gente se machucar, antes da gente aí criar maiores débitos, é necessário que a gente se afaste. Mas, nesse caso de Joana de Cusa, Jesus disse a ela que ela deveria ficar ao lado do marido, que ficar ao lado do marido, com o olhar que ela tinha, era o trabalho sincero de um discípulo do Evangelho, que ela estaria aí fazendo a vontade de Deus. E Joana sai de lá assim, aliviada. Joana sai porque assim, ela sempre achava que pelo marido não aceitar Jesus, ele deveria ser deixado de lado, ou que ela deveria entrar num embate, tentando impor para ele, né, os ensinamentos do mestre. E ela faz essa pergunta a Jesus. E Jesus fala com ela que não, que o Pai não impôs os seus ensinamentos para ninguém. O Pai não obriga ninguém a seguir os seus ensinamentos, as suas leis. Nós somos orientados, nós somos, né, esclarecidos, mas fica a cargo do nosso livre-arbítrio. Então, ele a convida a voltar ao lar, estar do lado do seu companheiro, né? Que momento haveria em que ela iria seguir? Então, ela retorna, aí ela tem um filho, o marido envolvido aí nas perseguições políticas acaba desencarnando porque perde o poder, perde o dinheiro, né? E começa a criar dentro dele ideias muito de ódio, de vingança, e isso vai o enfraquecendo, isso vai dando a ele uma desarmonia e ele acaba desencarnando. Então, Joana passa então a trabalhar, né? E algumas das suas amigas naquela época da sociedade chamam a sua atenção, né? Falando que como ela era uma dama da sociedade, o trabalho não era o que ela teria que fazer, né? Porque menosprezavam o trabalho. E ela disse que não, que se Jesus trabalhava, ela também podia trabalhar. E assim ela se torna uma seguidora de Jesus, né? Levando a muitos, compartilhando os ensinamentos que ela teve como mestre, e o seu filho cresce, e num determinado momento, por ela ser aí essa mulher que divulgava, que compartilhava, guerreira, e os ensinamentos de Jesus, né, o Evangelho, ela é perseguida e colocada na fogueira, tanto ela quanto o filho, né? Essa história vocês já devem ter ouvido falar, Divaldo fala muito, né? E na fogueira, tanto o soldado, né, fala para ela abjurar, para ela negar Jesus. E ela não nega. O próprio filho dela, né, pede a ela, mãe, abjura, que eles falam que se ela negar Jesus, ela seria libertada, né? Aí o filho pede a ela para repudiar Jesus por ele, né? E ela chama a atenção do filho. Ela manda ele se calar, né? Falando que o próprio Jesus, que era puro, passou pelo sacrifício, não desdenhou, não renegou o sacrifício. Então, que eles fossem fiéis a Deus. E quando eles colocam fogo, né? Gemidos de dor já começam aí a fumaça e tudo, né? Ela recebe a pergunta aí do verdugo, né? Eu gosto muito dessa quando ele pergunta, né, para ela, né?
o teu Cristo sobre apenas te ensinar a morrer? Aí ela responde para ele, né, com aquela forma, né, de amor, de entendimento. Não apenas a morrer, mas também a vos amar. E antes que ela fosse queimada, antes que ela sentisse a dor profunda disso, ela escuta a voz de Jesus e fala com ela, que era para ela ter bom ânimo, né? Que ele estava ali com ela. Então a gente vê, né, que essa mulher, ela cumpriu a parte dela com a família, depois se tornou aí um elemento forte, chave na divulgação do evangelho. Inclusive, quando Jesus estava sendo crucificado, ela era uma das mulheres que lá estavam. Quando foram ver o corpo de Jesus, né, ela era uma das mulheres que foi junto, né, que percebeu que o corpo tinha sumido, né? Então, a gente vê que ela estava presente em muitos dos momentos da caminhada do mestre. Outra também que nós vamos citar, que é importante para a gente, né, é a samaritana, né? A gente conhece essa história também, né? O nome dela era Fontina. A gente conhece a história de Fontina, tem lá no Evangelho de João, né? E também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? E Fontina, morava na cidade de Sicar, que era da Samaria, e os judeus e os samaritanos, eles tinham aí uma divergência uns para com os outros, né? De ideias, de comportamentos. E numa das suas idas, Jesus ali, no trajeto, passou pela Samaria, né? E teve um diálogo, ele se sentou na beira do poço e teve um diálogo com essa mulher samaritana. E nesse diálogo, ele falou com ela, ele primeiro pede, né, a ela água viva, água, né? E ela fala com ele, como sendo tu judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água. Porque eles não conversavam, né? Vamos colocar a expressão, né? Eles não se bicavam, né? E Jesus fala com ela, se soubesses quem eu sou, você que me pediria água. Porque ele fala que ele é água viva, que aquele que beber da água que ele traz, jamais terá sede. Aí ela fala com ele, então dai-me de beber da sua água. E ele expõe, né, fala da vida dela, e ele fala que vai falar com ela quando ela trouxer o marido dela. E aí ela vê que ela não tem marido, que ela teve cinco que não eram dela, e Jesus sabe disso e fala isso com ela. E ela fica observando Jesus, né, falar com ela, falar desse comportamento, mas Jesus não fala com julgamentos. Simplesmente Jesus expõe para mostrar a ela que Jesus sabe com quem ele está falando. Não é o acaso e ele não está escandalizado. E na conversa deles, ela fala com Jesus: você é o Messias? Você é o Mestre? E Jesus afirma. Jesus fala que sim. Depois do diálogo deles ali, ela vai à cidade, fala que o Messias está na cidade e chama todos para estarem com ele e ouvirem os seus ensinamentos. Jesus fica na Samaria mais um tempo, aproveitando ali, né, para divulgar o evangelho, para passar para aqueles irmãos os seus ensinamentos e os seus exemplos. E depois que ele vai embora, essa mulher, né, Fontina, ela continua ali divulgando o evangelho, ela continua levando isso para outros irmãos. E é por isso que ela ganha o nome de a iluminadora, porque ela passa aí, né, a iluminar o caminho, a iluminar os corações, né, daqueles irmãos que ela vai vendo ali pelo seu caminho, que vão vivenciando e vão vivendo com ela.
Então a gente percebe, né, que essa irmã, com uma vida cheia de erros, né, ainda buscando também, é acolhida por Jesus, é envolvida e se transforma. Muitos que estiveram com Jesus, e nós sabemos disso, foram curados, mas não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. Sabemos que nem todos Jesus curou, mas ele curou a todos, né, que ele achava que devia curar até para nos trazer esse ensinamento. A gente se lembra aí, fazendo um parênteses, da história dos 10 leprosos mesmo, que Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecê-lo. E ele pergunta, Jesus pergunta àquele que voltou para agradecê-lo, onde estão os outros 9? Mas Jesus já sabia, né? Que eles já estavam ali inseridos nos valores do mundo, já estavam aí, né? Se deixando corromper, porque eles estavam curados do corpo, mas ainda não estavam curados do espírito. Mas era necessário essas histórias virem para a gente, né, para nós percebermos que não, a nossa cura ela não é externa. O mais poder que Jesus tem de curar as feridas do corpo físico, se nós não tivermos o olhar de nos modificarmos interiormente através do que ele nos trouxe, as feridas voltarão ou virão outras piores. É como ele falou, né? Não tornes a pecar, para que mal algum não te aconteça. Porque, incorrendo no erro novamente, nós iríamos, né, nos prejudicar e as feridas voltariam, né? Não digo fisicamente, mas as feridas voltariam, né, no nosso espírito, por causa da nossa conduta, o nosso egoísmo não seria sanado, nós não aproveitaríamos as oportunidades, a oportunidade que nos foi dada. Nós temos, então, né, a outra que nós vamos falar é a mulher hemorroíça, né? A mulher hemorroíça ou a mulher que sangrava, aí depende muito do evangelho, né? Ela, nós temos no livro Primícias do Reino, no capítulo 14, mas a história dela está em Marcos, capítulo 5, né, versículos 25 a 34. E a história dela acontece ao mesmo tempo em que Jesus é chamado por Jairo para curar a sua filha, porque sua filha estava morrendo. Ele vai, Jairo, né, o chefe da sinagoga, ele vai até Jesus e pede a Jesus para ir até a sua filha. Enquanto ele conversa com Jesus, ele chama Jesus, chega um outro falando que não adiantava mais, que a filha dele tinha morrido. Mas Jesus fala para ele que ele iria lá. E no caminho, no trajeto de onde Jesus estava até a casa de Jairo, uma mulher, né, toca as vestes de Jesus. E Jesus estava cercado por uma multidão, por várias pessoas. Mas ele para e fala: quem me tocou? Aí os espíritos, os apóstolos falam com ele, né? Chefe, você está cercado por uma multidão, né? Você está sendo tocado por todos os lados. Aí ele chama a atenção do apóstolo, porque ele fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes, ou seja, fluidos, né? Saiu ali, através da fé da pessoa, da busca que ela tinha, né? Ela tirou de Jesus aquele fluido que queria curá-la. Jesus sentiu isso, né? E
essa mulher hemorroíça, ela, né, alguns falam, né, na literatura, que o nome dela é Verônica, um outro livro fala que ela se chamava Serápia e que depois da transformação, né, depois dela ter aí o sangue estancado, ela passou a se chamar Verônica, que quer dizer verdadeira imagem. Porque depois que essa mulher tocou a veste de Jesus, antes disso, né, ela era uma jovem que tinha um sangramento há 12 anos. Tinha ido em vários médicos, nenhum tinha resolvido o seu problema. O dinheiro que ela tinha já tinha escasseado, né? E ela ouviu falar de Jesus. E a fé dela era tão grande, que quando ela ouviu falar que Jesus iria, ela falou, basta que eu toque e eu estarei curada. Ela tinha tanta certeza disso, ela tinha tanta fé que ela sabia. Então, aproveitando a passagem de Jesus, que ia vagarosamente no meio da multidão, ela se esgueirou entre as pessoas e tocou a veste dele. E realmente ela foi curada. E nos conta aí Amélia Rodrigues, lá no livro Primícias do Reino, que depois que ela foi curada, ela retornou à sua casa, né? E ela era uma pária, né, gente? Ela era isolada. Por quê? Porque ela era considerada impura por causa do seu sangramento. Então, a própria família a mantinha distante. Quando ela retornou, né, que ela estava curada, ela divulgou isso, eles começaram a se aproximar e tudo. Só que ela não se sentia mais feliz, ela não tinha mais essa alegria, né, com aqueles irmãos. Porque quando ela mais precisou, né, eles não estenderam a mão para ela. E aí o que que ela faz? Ela fecha a sua casa e vai seguir Jesus. Ela segue Jesus e ela está lá acompanhando Jesus quando ele é condenado, né, à crucificação. E ela é a mulher que, em determinado momento no caminho do Calvário, quando Jesus cai, ela oferece-lhe uma toalha, ela seca o seu rosto. E aí a imagem de Jesus se reflete naquele pano, né? O rosto ensanguentado de Jesus se reflete naquele pano, né? É o que eles chamam aí de santo sudário, né? Então, ela acompanhou, ela também estava lá presente quando Jesus foi crucificado. Ela foi uma das mulheres que estava lá aos pés do mestre. A outra que nós vamos conversar, né, que a gente também ouve, né, essa a gente tem o nome, né, se ela é mulher adúltera, né, em outros a mulher equivocada, porque nós sabemos, está lá no Evangelho de João, que ela realmente se equivocou nas suas escolhas, como muitos de nós. Apresentada a Jesus para ser aí, né, porque ela foi pega em adultério, flagrante adultério, né, e a lei da época era que ela morresse apedrejada, né. Ela foi levada a Jesus, e Jesus conta lá no Evangelho que ele estava abaixado, escrevendo, né? A literatura também nos fala, ela jogada ali a seus pés. Jesus não se levanta. Mas aqueles doutores, aqueles fariseus que lá estavam, eles queriam testar Jesus. Porque se Jesus fosse a favor dela, ele estaria indo contra as leis. Se Jesus fosse a favor da lei, eles iriam questioná-lo com relação à caridade que ele tanto pregava. Só que Jesus
não falou nada, né? É aquela famosa frase que a gente fala, que a gente já ouviu, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Segundo alguns historiadores, né, algumas obras, Jesus estava aí naquele momento escrevendo o pecado de cada um que ali estava. Então foram saindo primeiro os anciãos, depois os adultos, depois as crianças. E, passado esse momento, lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, da Amélia Rodrigues, no capítulo Encontro de Reparação, nos conta a Amélia Rodrigues que depois de tudo isso acontecido, tudo acalmado, a jovem, cujo nome não é citado nos evangelhos, né? Essa jovem, essa mulher, vai em busca de Jesus. Ela vai até Jesus para conversar com ele. E aí ela conta para Jesus a sua história, falando que nos primeiros dias de casamento, né, passados os primeiros dias, o marido voltou à vida, né, mundana, voltou às noitadas, aos envolvimentos com mulheres. E ela se sentiu amargurada, triste, revoltada, e acabou se deixando corromper por alguém que já a assediava. Mas que agora ela percebe o erro que cometeu. E aí ela pergunta a Jesus: que farei? Jesus fala que os caminhos de Deus, eles são para todos nós, desde que ela saiba segui-lo, que o amor de Deus, né, ele é incondicional para todos os seus filhos. E aqueles que realmente querem mudar, aqueles realmente que querem se transformar, teriam o seu amparo. Ela pede então para seguir Jesus, né? E ele fala com ela, ele sorri e fala com ela para ela ir em paz, né? Levando Deus em seu coração. Passado 10 anos, ela está na cidade de Tiro, né? Morando numa casa simples, num casebre simples, mais afastado. Mas com um trabalho ali de auxílio àqueles viajantes que estão indo para outros lugares, auxílio, né, sobre aqueles que estão com dores, com feridas, que são abandonados. E ela é conhecida e respeitada na cidade, tanto que quando as pessoas encontram alguém, né, moribundo, doente, levam até ela para que ela possa ali cuidar das suas feridas, e enquanto ela faz isso, ela conta de Jesus. Um determinado dia, chega à casa dela um homem já muito moribundo, e ela cuida dele, né? Ele já com muitas chagas no corpo, doente. Ela conta dele, ela cuida dele, e começa a falar de Jesus quando ele está mais lúcido. E ele questiona ela se ela realmente conheceu esse tal de Jesus. E ela fala que sim, ele me salvou. E ele fala: eu também o conheci, mas eu o odiei. E aí ela pergunta, né, por que ele fez isso? E aí ele conta que a mulher dele o tinha traído e que Jesus, né, não deu a ele nenhuma palavra de consolo, de amparo. E ele ficou com isso no coração, continuou nas noitadas, continuou na vida mundana, até que um dia ele conseguiu, ele sentiu, né, através de reflexão, de acontecimentos, que ele é que estava errado, que ele é que tinha levado a sua companheira a caminho que ela tinha escolhido. E desde aquela época ele passou a procurá-la e nunca encontrou. E aí a jovem, né, a mulher já mais desgastada pelo tempo, a aparência transformada, envelhecida, né, não foi reconhecida pelo marido e percebeu que ele era o seu esposo. E ele fala, né, que infelizmente ele não aproveitou Jesus.
Então, ela ainda o acalenta, né? Conversando com ele, e fala que era o momento de transformação. Ela não fala com ele que ela era a esposa dele, né? E fala que eles têm que agradecer por ter conhecido o mestre. Então, a gente percebe também nesse espírito a oportunidade que foi dada a ela para a sua transformação. A oportunidade que foi dada a ela de buscar aí valores melhores. Jesus em nenhum momento a julgou, ele falou com ela: onde estão aqueles que te condenaram? E ela fala: foram embora, Senhor. Aí eu também não te condeno. Mas em nenhum momento Jesus se acumplicia dos atos dele. Em nenhum momento Jesus fala: coitadinho. De forma nenhuma. Quando ela busca Jesus, Jesus não fica com pena dela. Jesus não fala: nossa, Maria, está errado. Não. Jesus mostra a ela o lado do amor, o lado do perdão. E de que todos nós devemos buscar soluções mais salutares para a nossa vida, mesmo nas tribulações. Que o Pai não desampara ninguém. E ela recebeu aí, ela entendeu isso e foi buscar. Ela seguiu Jesus não andando atrás dele, ela seguiu Jesus compartilhando os ensinamentos que ele tinha trago, dando aos outros o acolhimento que Jesus deu a ela. É interessante isso, né? Como fez diferença para todos esses que nós falamos, esse acolhimento de Jesus, né? Então a gente percebe que é nossa obrigação, enquanto espíritas, mesmo não sendo espíritos perfeitos, mas estudantes da doutrina, que é o Evangelho Redivivo, né? Acolher aqueles que nos chegam com chagas. E aí a gente fala não chaga física, mas chaga interior. A chaga no espírito, a mágoa, o ódio, o desespero, o rancor, né? Que a gente acolha esse irmão no sentido de levar a ele a palavra de consolo, a palavra de entendimento. Nem todos vão compreender no momento, como o marido dela não compreendeu, mas aquilo ficou dentro dele, tanto que ele se lembra, né, de ter conhecido Jesus. E aí, meus irmãos, a gente vai falar então, e eu vou falar mais rapidinho, né, que o nosso tempo está acabando, da mulher cananeia, que é a mulher sirofenícia. Ela não era da casa de Israel, né, ela era ali da Palestina, da Síria, e era uma região fora ali, de onde os, desculpa, gente, de onde os judeus ficavam, né? E essa mulher, ela dá um ensinamento, né? Jesus, através dela, dá um ensinamento para os seus apóstolos. Porque quando ela vê Jesus, né? Está no Evangelho de Mateus a história dela. Quando ela vê Jesus, ela começa a gritar: Rabi, tem pena de mim. Rabi, tem misericórdia de mim. E os apóstolos, gente, também está no Primícias do Reino, lá no capítulo 8, a apelante cananita. E ela começa a clamar, chamar por Jesus em voz alta, e eles estavam cercados e tudo, e os apóstolos começam a ficar envergonhados. Jesus para, né? Aí eles falam assim: Senhor, dispensa, essa mulher está nos envergonhando, ela está gritando atrás de nós. E Jesus olha aquela atitude dos apóstolos e dos discípulos, né? E aí ele para e chama a mulher e fala com ela, entendeu? Fala com ela, pergunta a ela o que ela queria. Ela queria que Jesus a ouvisse, ela queria que Jesus a atendesse, porque ela tinha uma filha doente. A filha dela era obsediada. E Jesus chama a atenção dela falando, né,
que os ensinamentos que eles tinham, ele usa uma expressão, né, falando que o alimento não era para ser dado aos cachorrinhos. Ou seja, cachorrinho, para eles, né, era aqueles que estavam fora ali dos, como é que eu vou dizer, do círculo deles, né? Mas aí ela fala, mas até os cachorros se alimentam das migalhas do mestre. Aí Jesus ainda fala com ela que não é certo tirar o pão dos filhos. Mas quando ela se fala isso com Jesus, falando que ela aceitaria dele as migalhas que caem da mesa, né, ou seja, dos seus donos, Jesus então fala que a fé dela era muito grande e que seria feito conforme ela desejar. E a filha dela foi criada. Nós percebemos que Jesus, então, faz isso, né? Porque quando a gente lê a princípio, né, a gente fala, nossa, como Jesus foi grosso, né? Foi insensível, né? Falando aí que não podia tirar o pão da boca lá dos filhos de Israel e lançar aos cachorrinhos, né? Só que ele fala isso porque ele percebeu que aqueles que o acompanhavam, os seus apóstolos, estavam deixando, né, de praticar aquela caridade, aquele amor que ele estava ali ensinando para eles, né? Aqueles que estavam com ele eram responsáveis por mais tarde, né, depois da sua partida, levar esses ensinamentos, esse conhecimento a todos os irmãos, porque ele mesmo falava: ide por todo mundo, levai o evangelho a todas as gentes, a todas as criaturas. Então, ele fez um chamamento àqueles que estavam com ele, mostrando que, independente de ser da casa de Israel, ou seja, né, aquele povo judeu aí, que foi, que acolheu o cristianismo, por eles serem ali, né, seguirem um Deus único, ainda detinham neles muita arrogância, muita dificuldade. Então, eles tinham primeiro que entender isso para poder compartilhar. E Jesus mostra que aquela mulher que não seguia só um Deus, porque eles, né, lá na Cirofenícia, eles tinham, o culto era politeísta, cada um seguia um ou mais deuses, né? Mas já tinha ouvido falar de Jesus. Então, Jesus mostra a ele isso, que o amor que ele trazia era para todos. Então, o que aconteceu não foi por acaso, foi um ensinamento para aqueles que seriam depois responsáveis por compartilhar isso. E aí, meus irmãos, nós vamos continuar, né, para a gente encerrar, eu vou só citar algumas, né, que é a Lívia Lentulus, porque eu não peguei todas, né? A Lívia era mulher do Públio Lentulus, era uma forte seguidora de Jesus, grande cristã. Ela morreu ali nos circos, né? Quando ela tinha ido ouvir Jesus, quando tinha ido ouvir os ensinamentos, né? Não de Jesus, que ele já tinha sido crucificado, mas os ensinamentos do cristianismo, e ela é presa. E é claro que se ela se mostrasse como mulher do senador, né, ela seria ali libertada. Só que ela troca com a sua empregada, com Ana, e ela é morta, né? Como ela diz, né, ela faz ali então a sua prova de fé. Nós temos outras também, né? Nós temos aí a viúva de Naim, nós temos aquelas que estavam com Jesus, né, em toda a sua caminhada, que são irmãs, que são primas, né, que era prima de Maria. A gente tem as que estavam com eles, com Jesus na crucificação,
A gente tem aquelas, e muitas, né? Tem até no Evangelho, tem uma que eles falam, né? Tem uma passagem que ele fala, eu não lembro com quem é, que ele fala de Susana. No versículo fala e cita uma tal de Susana. A gente não tem mais informações dessa Susana. A gente tem a Maria, que é a mãe do Tiago Menor, Salomé, que a gente já ouviu falar que é a mãe de João, Tiago Maior, né, que são os filhos do trovão, primos de Jesus. E aí outras tantas que existem, mas que não foram citadas, tá? Que não foram citadas, outras que foram citadas, e a gente tem lá obras subsidiárias, esclarecimentos maiores, né? E a gente tem também as mulheres do Evangelho, que não são daquela época, porque a gente teve mulheres do Evangelho, né, ao longo de toda o desenvolvimento, até chegarmos na época do Espiritismo, né? Que nós temos aquelas que ajudaram Kardec, que o auxiliou aí, né? As meninas da família Boudin, Madame Prenom, eu esqueci o nome dela, gente. Oh, Jesus, que é francês, né? A gente enrola até a língua, né? São mulheres do Evangelho, que mesmo sendo do Espiritismo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Evangelho redivivo. Então, nós temos também atualmente, né, para a gente não deixar, até muitas que já, a maioria já desencarnou, nós já falamos, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Dona Ivone, né? A gente está citando só alguns nomes aqui, gente, né, porque não dá para a gente falar de todas, mas que batalharam e batalham ainda nessa divulgação do Evangelho de Jesus, que batalharam e que trabalham ainda no plano espiritual para levar, né, todas essa caridade, como Jesus a entendia, para nós espíritos ainda que estamos em sofrimento, né, espíritos que ainda somos imperfeitos. Então, né, eu agradeço a todos vocês. Poderíamos falar mais, né, de todas elas, aumentar aí, né, Kelly? Porque é muito interessante nós vermos a participação. Isso aí abre os nossos olhos, né, para nós vermos o quanto que Jesus, ele nos conhecia, ele nos entendia, né? Ele conseguia nos perceber internamente, sabendo que todos somos espíritos, sem essa diferenciação de sexo, né? Esse preconceito que em muitos momentos nós temos, inclusive atualmente, um pouco aí mais mascarado, mas que existe, infelizmente, né? Então, eu agradeço a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.